Vamos então continuar a estudar as razões com que São Tomás rebate as objeções ao pecado original. Diz ele, e prossegue ele: assim se há de ter presente que, embora alguém permaneça limpo do pecado original pelos sacramentos da graça, de tal maneira que não se lhe impute como culpa, o qual é libertar-se pessoalmente de tal pecado original, em compensação, a natureza não fica totalmente reparada. E por isto, mediante o ato natural, o pecado original se transmite aos descendentes. Assim, pois, considerado o homem que engendra como uma pessoa qualquer, não há nele pecado original, como tampouco se dá no ato da geração nenhum pecado atual, como indicava a razão 10ª. Em compensação, considerado o homem que engendra como princípio natural da geração, o contágio do pecado original, que diz relação à natureza, está nele e também em seu ato de engendrar. Igualmente se há de observar que o pecado atual do primeiro homem passou à natureza, porque a natureza, embora se achasse nele em estado perfeito pelo benefício concedido, mas despojada a natureza deste benefício, por seu próprio pecado, seu ato foi absolutamente pessoal. Por isso não pôde satisfazer por toda a natureza, nem reparar com seu ato o bem de natureza, mas que só pôde satisfazer de algum modo pelo que pertencia à sua pessoa. Isto evidencia a solução da 12ª razão. E serve também para solucionar a objeção 13ª, porque os pecados dos pais posteriores encontram a natureza despojada do benefício concedido num princípio à mesma natureza. Por isso, deles não procede nenhum defeito que se transmita aos descendentes, mas só o que inficciona a pessoa do que peca. Assim, pois, termina São Tomás, nem é inconveniente, nem contra a razão, que haja nos homens pecado original, para a vergonha da heresia pelagiana, que negou o pecado original. Então, podemos concluir que a verdadeira conceituação de São Tomás sobre o pecado original é esta. Adão nasce como um homem livre, dispondo de uma razão, cuja razão submete-se à vontade divina. Quer dizer, submete-se às normas divinas. E por estar submetido às normas divinas, recebe a graça de poder, deste modo, dominar com suficiente capacidade as paixões que perturbam naturalmente o funcionamento da razão. Mas como é livre, ele podia escolher. Ele tinha a liberdade de escolher. Ele podia comer do fruto da árvore proibida, da árvore da ciência do bem e do mal. Ora, a ciência do bem e do mal é a ciência, naturalmente, da vontade. A vontade é que escolhe entre o bem e o mal, assistida pelo entendimento. Consequentemente, ele erraria por si, erraria pelo uso da sua vontade e pelo uso do seu entendimento. Adão peca. Como consequência, desobedece à norma divina. Sua razão desliga-se. Sua razão desliga-se. E desligando-se, ele perde a graça. Essa graça transmite-se a todos os descendentes. Porque esta culpa transmite-se a todos os descendentes, porque ela é, a natureza humana retorna ao que ela naturalmente ela é, ao que ela normalmente é. E todos os seus descendentes, nascendo de Adão, nascem com a natureza que Adão lhe dá. Quer dizer, com essa capacidade, essa deficiência, essa incapacidade de, pela razão, vencer as suas emoções, vencer as suas paixões. Então, a salvação é prometida. E o Senhor promete a Adão que mandará o seu filho para que ele, então, religue
novamente o homem à divindade, para que lhe dê outra vez os meios de modo a que a razão outra vez se subordine à vontade divina. Então, em suma, para nós, a interpretação do pecado original é este: a natureza humana, apenas munida da sua razão, não tem em si força suficiente para dominar as suas paixões e os impulsos que vêm do seu mundo inferior. Nessa natureza humana necessita reunir-se outra vez a Deus, religar-se ao Ser Supremo, obedecer os princípios supremos. E à proporção que o homem outra vez reencontra a Deus, ele vai encontrando também forças, receberá novamente a graça, receberá novamente forças para poder dominar as suas paixões e poder então realizar-se com plenitude humana. E isto é a religião. E o batismo nada mais é do que o sacramento que simbolicamente representa um novo compromisso que o homem assume, que os pais assumem, de educar seus filhos, de modo a que eles usem retamente da sua razão e da sua vontade, para outra vez cumprirem os mandamentos divinos e, deste modo, obterem novamente a graça que os salvará nesta e noutra vida. Este é o sentido cristão, perfeitamente de acordo com a concepção também pitagórica, porque a concepção pitagórica é esta: a natureza humana é normalmente deficiente. A razão é poderosa, mas sem estar assistida por um princípio superior, sem se religar novamente ao Ser Supremo, ao Remprote, ela não é suficientemente forte para vencer os seus impulsos e salvar-se. Ela então se perderá, ela se abismará no seu pecado, na sua deficiência, na sua enfermidade, na sua ignorância, etc. De maneira que o batismo era usado também em cerimônias dos pitagóricos, nesse sentido, de compromisso que assumia, o maior ou menor, de religar-se outra vez ao Ser Supremo e de entregar-se. Esta é a única entrega que no cristianismo se admite: entregar-se à vontade de Deus, quer dizer, à vontade do bem, à vontade das leis divinas, das normas divinas, o que trará a salvação humana. Este pecado original é da nossa natureza. É original por isso, porque é da nossa natureza. Sem esse religamento, que é feito pela nossa vontade, pela nossa inteligência, o ser humano não poderá encontrar, senão a desesperança, a angústia e consequentemente, abismar-se no niilismo que ele atualmente está vivendo, em consequência de ter se afastado outra vez de Deus. Era isso que os senhores desejavam saber, em linhas gerais, e creio que expressei bem o pensamento tomista, que perfeitamente se adequa ao pensamento pitagórico, como o pitagórico se adequa ao tomista, embora o tomista aceite uma antecedência, isto é, de que o ser humano já esteve nos seus primórdios subordinado e submisso à vontade divina, aos mandamentos divinos, enquanto que no pitagorismo é considerado como natural, como decorrente da natureza humana. Aliás, também no pensamento cristão também é. Também é, porque também o cristão considera que a natureza humana, pela sua espontaneidade, é incapaz de dominar o seu mundo inferior. Somente o é pela graça divina. Só que no pitagorismo, essa graça é novamente reconquistada, é conquistada pelo homem, submetendo-se aos princípios que a divindade estabelece. Quer dizer, as normas divinas, que nós podemos achá-las
através da nossa especulação ética. Bem, creio ter respondido perfeitamente o que os senhores desejavam sobre a matéria e naturalmente que há aqui, de outros setores, diversas polêmicas em torno deste assunto, mas nós consideramos tão lúcida, tão límpida a demonstração de São Tomás, que dentro do pensamento cristão não cremos que nada de melhor do que isso se possa dizer, porque aí se diz tudo. O resto será apenas glosar as suas palavras, desenvolvê-las com outros argumentos, mas que no fundo não irão senão repetir aquilo que ele diz. Terminamos aqui esta parte.